Glória a Deus. Cumprimento a todos os amados e queridos irmãos, amigos e colegas, com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Quero neste momento estar deixando alguns versículos bíblicos para a vossa meditação, crendo que o Senhor estará abençoando as vossas vidas em nome de Jesus. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para os céus e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 55. Fiel até o fim. Deus é bom e maravilhoso. Mesmo depois de ter criado o homem conforme sua imagem e semelhança, Deus deu ordem para que o homem ele não viesse a pecar contra Deus e a sua palavra. Mesmo assim, o homem ignorou as ordens dadas por Deus e pecou contra Deus, desobedecendo as leis dadas por Deus. Deus não criou o homem para pecar, nem para viver no erro ou praticando o pecado. Deus criou o homem para ser obediente a Ele e a sua palavra e cumprir os mandamentos que Ele havia lhe imposto, pelos quais ele viveria. Mas mesmo assim, o homem ignorou as ordens dadas por Deus e acabou pecando contra o seu Criador e contra a sua própria alma. Por esse motivo, a humanidade está desta forma, como eles estão vivendo. O pecado está imperando no mundo inteiro por causa da desobediência do homem, por não ter dado ouvido à voz de Deus. Se fosse para os seres humanos viverem praticando o erro e cometendo o pecado, Deus não lhe teria dado mandamento pelos quais, se eles obedecessem, eles viveriam. Mas por não ouvir a voz de Deus e os seus mandamentos, a morte entrou sobre a face dessa terra, causando a destruição da humanidade. Foi o próprio homem que causou a própria destruição de sua vida diante de Deus, por desobedecer os mandamentos de Deus. Tudo isso aconteceu porque o homem não deu crédito à palavra de Deus. E quando não damos ouvido à voz de Deus, nós acabamos sofrendo as consequências dos nossos erros cometidos. É como nos dias de hoje em que nós estamos vivendo. Deus está falando com a humanidade através da sua palavra, usando os seus profetas, pastores, bispos, presbíteros, evangelistas, missionários, missionárias, diáconos, cooperadores e anciões. E todos aqueles que têm um compromisso com Deus e a sua palavra, essas pessoas estão procurando fazer a diferença, mas infelizmente o mundo jaz no maligno. Mas infelizmente a humanidade, eles estão com seus ouvidos tapados para a palavra de Deus. Está como nos dias dos apóstolos e dos que pregavam a mensagem de salvação, e muitos se perderam em sua trajetória na presença de Deus por não crerem na mensagem da cruz. Para muitos que estão lá fora no mundo, a palavra da cruz é loucura, mas para todos nós que acreditamos, é poder de Deus, revelado através de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nós podemos ver nosso irmão Estevão, quando ele pregava, os céus se abriam, ele mesmo foi uma testemunha viva. Ele mesmo diz: eis que vejo os céus abertos e um assentado no trono. E ainda depois daquela visão, ele estava sendo apedrejado. Estevão era um homem temente a Deus e tão cheio do Espírito Santo de Deus que ele não blasfemou de Deus. Ele fez ao contrário, ele orou pelos seus acusadores e assassinos. Quem nos dias de hoje
teria coragem de estar orando pelos seus executores? Estevão mostrou que realmente ele era um homem de fé e convertido ao Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas nos dias de hoje, em que nós estamos vivendo, sem ser provados, já não estão suportando as lutas desta vida. Agora você imagina o sofrimento que Estevão passou, mas mesmo assim ele permaneceu fiel até o fim. Você poderia me explicar por que o diácono Estevão ele foi fiel até o fim? Sim, eu sei. Sim, porque ele foi fiel até o fim. Estevão andava com Jesus Cristo, vivia ouvindo os ensinamentos que Jesus Cristo deixou. Quando Jesus Cristo disse: ser fiel até a morte, e vocês herdarão a coroa da vida eterna, Estevão, o diácono, pegou aquela mensagem que ele ouviu da parte de Jesus Cristo e procurou aplicar em seu próprio coração, sendo fiel até o fim. O diácono Estevão colocou aquela palavra dentro do seu coração e fez como Jesus Cristo falou, foi fiel até a morte, mas não negou Jesus Cristo. O importante é você procurar ser fiel até o fim, porque nós não somos deste mundo, nós vivemos neste mundo, mas aqui não é o nosso lugar de descanso. O nosso lugar de descanso é ao lado de Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus. Faça como fez Estevão, seja fiel até o fim e você será coroado diante de Deus e seus santos anjos. Faça desse jeito e você alcançará a vida eterna na pessoa bendita de Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus. Nunca se esqueçam, a nossa vitória não está no começo da nossa conversão. A nossa vitória está no final da trajetória da nossa vida perante a presença de Deus. Apenas seja fiel aos princípios dos ensinamentos que você recebeu da parte de Deus, dando ouvidos à voz do Espírito Santo de Deus. Amém. Essa foi mais uma mensagem direcionada pelo Espírito Santo de Deus e escrita pelo evangelista Manuel Silva Messa. Que Deus vos abençoe a todos vocês, meus amigos e queridos irmãos. Amém. Shalom. Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, neste momento santo e glorioso de oração, coloco-me perante a Tua presença, suplico pela vida de todos os amados, queridos irmãos, amigos e colegas. Confirma, Senhor, as Tuas bênçãos, as Tuas curas, os Teus milagres. Faça com que o resplendor da glória, da luz do Teu rosto, resplandeça sobre a vida de todos os amados e queridos irmãos, amigos e colegas. Confirma as vitórias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.